Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à live de aquecimento do evento ao vivo Abra Suas Asas. Hoje nós vamos falar de um tema que eu ouço muitas e muitas terapeutas me falando. Eu me sinto travada, tenho dificuldade de atender e também dificuldade de cobrar. Muitas e muitas terapeutas me trazem esse relato, essa informação, e é exatamente sobre isso que a gente vai falar, sobre quais os erros que estão sendo cometidos, mas acima de tudo, sobre quais as raízes, o que está gerando essa sensação de estar travada ou até mesmo de não conseguir atender ou cobrar. Bem-vindos todos que estão ao vivo, bem-vindas, tem mulheres e homens, é muito legal tudo isso. Me contem aí se vocês estão me vendo e me ouvindo bem. Boa tarde, Celiane, boa tarde, Su, que entrou aí. Oi, Carla, que bom te ver aqui. Sejam muito bem-vindos e quem está assistindo o gravado, fique à vontade, essa live vai ficar gravada por 24 horas, então aproveitem e já peguem essa setinha e direcionem para alguém que precisa ouvir, ver esse conteúdo para que consiga também destravar desses lugares, né? Ah, que bom, vocês estão me vendo e me ouvindo bem, perfeito, ótimo então. Bom, a ideia desse mês, gente, vocês perceberam que eu mudei o horário, né? A gente tava sempre 17h17, agora a gente vai fazer live nesse mês às 18h08. Por que 18h08? Porque a gente tá no mês 8, é o mês de aquecimento do evento ao vivo. E o evento ao vivo ele vai acontecer 23 e 24 de agosto em Chapecó, Santa Catarina. E é um evento em que a gente não vai falar de teoria, é que a gente vai fazer uma imersão de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal para as terapeutas. Porque o nosso grande objetivo é ajudar as terapeutas a se liberarem das suas raízes emocionais que impedem elas de colocar sua voz, sua luz no mundo e também que impedem muitas vezes as terapeutas de serem realmente profissionais que transformam muitas vidas, né? Então, é sim para terapeuta, é para psicólogo, é para profissional da saúde, é para as pessoas que são psicanalistas, que trabalham com desenvolvimento humano, porque vai ser uma imersão interna. Agora, nesses meus quase 4 anos mentorando terapeutas, ensinando terapeutas, eu já ouvi de muitas e muitas terapeutas a frase: eu me sinto travada, eu não consigo começar a atender, ou se eu consigo começar a atender, eu tenho dificuldade de cobrar, porque parece que eu tenho que fazer gratuito, parece que eu só atraio pessoas que não têm dinheiro, ou até mesmo se eu cobrar mais caro, as pessoas não vão vir para terapia. Quem tem essa sensação? Vou pedir para vocês fazerem um coraçãozinho aí, me mandarem um coraçãozinho, ou até mesmo colocar eu para a gente saber quem é que está vivendo esse processo. O que é o primeiro erro que eu vejo muitas e muitas terapeutas que se sentem travadas? Elas não tratam as suas raízes emocionais. Su Santos sente isso, e tem mais gente colocando coraçãozinho aí. Mari também sente isso. Muito legal, muito legal. Eu sei que é uma dor de muitas terapeutas. E o primeiro erro cometido, gente, quando a terapeuta está travada, e é exatamente por causa disso que a gente vai fazer o evento Abra Suas Asas ao vivo, né? É tratar as raízes emocionais. Por quê?
Normalmente, as terapeutas que estão travadas, que têm essa dificuldade de ir além, de atender mais pessoas, de lotar a agenda, de viver de terapia, de cobrar terapia, passaram na infância por muitas faltas. Falta de amor, falta de carinho, falta de dinheiro, falta de olhar, faltas. E essas faltas sempre vão reforçar o mesmo padrão, que é o padrão do quê? Do quando eu estou engrenando na minha vida, quando eu estou fazendo algo por mim e para realizar meu sonho, inconscientemente eu volto para aquela informação da infância, da adolescência que teve faltas. Então, quando uma terapeuta não olhou para as suas raízes emocionais, quando ela não ressignificou e reprogramou as suas raízes emocionais, o consultório reflete isso. Então, se ela viveu falta de olhar, né? Se ela viveu falta de carinho quando ela era criança, ela vai contratar clientes que não reconhecem seu trabalho, que não ajudam ela no sentido de indicar, de dizer, olha, vai lá para fulaninha que ela te dá resultado, vai lá que ela te ajuda. Ou então, se passou por falta financeira, qual é o tipo de cliente que você vai atrair para você? Clientes que não têm dinheiro ou clientes que acham cara a tua sessão, que pedem desconto, que de alguma maneira se sentem sem dinheiro para se dar valor. Então, eu quero que você que está me assistindo ao vivo, ou você que está me assistindo gravado, eu quero que tu perceba qual é o padrão de clientes que você atrai para você. São clientes que chegam e você consegue falar o teu valor com leveza e que fecham o processo de terapia? Ou são aqueles que ficam enrolando, que marcam e desmarcam, que pedem desconto, ou até mesmo que nem conseguem, que já dizem, né, que não, esse valor é muito caro, eu não consigo pagar. Perceba aí, qual é o tipo de clientes que você atrai para você? Porque são esses clientes que estão trazendo as suas feridas, as suas emoções mal resolvidas. Por quê? Porque ainda não tratou as suas raízes emocionais. A Su falou que ela nunca conseguiu atender. Por que nunca conseguiu atender, né? Porque existe o segundo erro que muitas terapeutas eu sinto que cometem. Sente vergonha de falar e de colocar a sua voz e a sua luz no mundo. Então, quando a gente tem um conhecimento, a gente precisa primeiro liberar as nossas raízes emocionais e depois a gente precisa oferecer esse nosso serviço para o mundo. E as redes sociais, elas são uma oportunidade. Mas não só as redes sociais, a gente não começa divulgando loucamente o nosso trabalho nas redes sociais, mas a gente começa falando com um amigo, começa falando com um familiar, começa oferecendo a nossa sessão de terapia, o nosso trabalho para as pessoas que estão mais próximas. E eu percebo que as terapeutas que não conseguem atender e que também não conseguem cobrar, elas têm sim vergonha de falar para as pessoas que estão próximas ou até mesmo ir para as redes sociais e oferecer seu trabalho. Dentro do método Ressignifique, a gente oficialmente não vai tratar o sintoma. A gente vai tratar a raiz emocional.
A gente vai ressignificar e reprogramar as raízes. Então, existem muitas pessoas que já estão cansadas de terapias que tratam só o sintoma. Agora, se você não consegue falar, se você não consegue se posicionar como terapeuta, obviamente você vai ter dificuldade de atender. Faz sentido isso para vocês, gente? Eu vi que tem alguns coraçõezinhos subindo aí. Faz sentido isso para vocês? Me ajudem aí, me posicionem para ver como é que vocês estão se sentindo. Por quê? Eu vejo muitas e muitas terapeutas que têm conhecimento, que já fizeram uma formação, que já fizeram outra formação, que já fizeram especializações, que já têm um monte de conhecimento técnico, mas que chega na hora de se posicionar e de falar, né? Olha, eu sou terapeuta, eu identifico a raiz emocional, eu ressignifico as emoções, eu reprogramo a mente, a pessoa trava. Faz 2 sábados a gente fez uma aula da mentoria e uma das minhas terapeutas da mentoria me disse assim: Manu, tá chegando pacientes para mim, as pessoas estão chegando, estão me pedindo ajuda e sabe o que eu tô fazendo? Eu tô mandando para as minhas colegas. Por quê? Por que isso tá acontecendo, gente? Porque vem um terceiro erro que muitas terapeutas cometem, que é entrar na sensação de dúvida. Qual que é essa sensação de dúvida? É a pergunta do será que eu consigo? Ou às vezes é quem sou eu para ajudar as pessoas? E essa sensação de dúvida é o maior trava, o maior impedimento que a gente vive. Por quê? Porque você começa a colocar dúvida na tua própria capacidade, no teu próprio poder de cura, no teu próprio poder de transformação das pessoas. Esse é o terceiro erro que muitas e muitas terapeutas. Por quê? As pessoas pensam, nossa, mas quem sou eu? Sabe, eu tenho quem já é meu aluno, sabe que eu às vezes falo, né? Às vezes a gente entra naquele lugar do quem sou eu na fila do pão para ajudar essa pessoa? Quem sou eu na fila do pão para curar essa pessoa? E aí minha pergunta é, por que não você? Se a pessoa chegou para você dizendo, olha, eu tenho um problema, eu tenho um desafio, eu preciso de terapia, você vai direcionar para outra pessoa? Você vai direcionar para uma colega? Você vai direcionar para alguém conhecido ou para alguém que já te atendeu? Se a pessoa chegou para você, é porque ela está pronta para você. Na live passada a gente falou sobre a medicina pessoal, sobre como a nossa história ela cura pessoas. A nossa história ela conecta pessoas. Então quem chega para você é a pessoa certa. Para quê? Para que você consiga ajudar. Só que aí o que muitas pessoas falam? Ah, não, mas quem sou eu, né? Será mesmo que eu consigo ajudar essa pessoa? E quando a gente entra nesse lugar, quando as terapeutas entram nesse lugar da dúvida, do será que eu consigo, mas quem sou eu para ajudar as pessoas? O que começa a acontecer? Os clientes começam a chegar menos ou até mesmo não chegar. Por quê? Qual que é a informação que eu tô passando para o universo? A informação do não me manda ninguém porque eu não vou conseguir atender. E aí entra nesse lugar do tô travada, do não consigo atender e do não consigo cobrar.
A gente pode olhar como um processo de autossabotagem? A gente pode olhar como um processo de autossabotagem. Só que o que está por trás disso? É um medo. É um medo da luz, é um medo do poder, é um medo de transformar vidas e de ver a potência que você tem. E eu vejo muitas e muitas terapeutas paralisadas nisso. Aí não conseguem oferecer para as pessoas próximas, não consegue exercitar o atendimento, vai se sentindo cada vez mais insegura e aí o que acontece? Vou fazer outro curso, vou fazer outra especialização, vou fazer outro, quando na verdade o que precisa é o quê? É liberar as suas raízes emocionais, liberar a sua insegurança, liberar a sua incapacidade, liberar a falta de confiança em si mesmo. Por isso que o evento Abra Suas Asas, ele tem esse lugar de ajudar vocês, terapeutas, vocês profissionais, a identificarem as raízes emocionais que impedem vocês de colocar a luz e a voz no mundo, de oferecer seu trabalho e de transformar muitas vidas. Quando eu comecei a atender, eu também não tinha certeza que eu ia ajudar as pessoas, mas eu sabia que o meu maior propósito era ajudar no mais rápido e mais profundo possível. Mas eu me coloquei à disposição, eu comecei a atender. Hoje eu tenho mais de 17 mil horas de atendimento. Hoje para mim é muito fácil atender. Mas vocês acham que foi fácil para mim no começo? Não. Muitas vezes chegava um paciente e eu pensava, nossa, será que eu vou dar conta dessa pessoa? E aí eu lembrava daquilo que eu acredito com profundidade. Se chegou para mim, eu dou conta. Mesmo que a minha mente manhosa me sabote, eu consigo, eu tenho a medicina suficiente para ajudar essa pessoa. E aí eu quero que você lembre agora de algum colega profissional, de algum colega terapeuta, psicólogo, seja lá qual for o colega, que ainda está se sabotando e se limitando. Eu quero que você pegue esse aviãozinho aí e mande para essa pessoa para que ela possa assistir essa live, para que ela possa se autorizar. Então, muitas vezes eu também eu tive dúvidas sobre a minha capacidade, mas com essa consciência de que nada acontece por acaso, de que tudo acontece do jeito e da maneira que precisa ser, todas as pessoas que chegaram para mim, eu sabia que eu conseguia dar conta. E acreditem, eu ajudei, eu transformei, eu curei. Por quê? Porque eu confiava em mim. E toda vez que eu via que eu estava desconfiando de mim, eu ia para terapia e trabalhava as minhas raízes emocionais mais profundas. Então, o evento Abra Suas Asas, ele tem esse objetivo de ajudar as pessoas a se liberarem dessas raízes emocionais mais profundas que muitas vezes a gente nem sabe que existem. E sabe qual que é o quarto erro que eu sei que muitas e muitas terapeutas cometem? Adivinhem qual que é? É de não ter uma conexão com a inteligência suprema. Porque nós, terapeutas, a gente está a serviço da inteligência suprema, está a serviço da humanidade, ajudando pessoas na mudança, na transformação ou na cura delas. E existem muitas terapeutas que ficam pedindo para Deus, para o universo, para a energia, seja lá para a crença que cada uma tem, mas não faz a sua parte. Oiê, Neiva, tudo bem? Não faz a sua parte como? Lembram aquela história? Eu quero muito começar a atender. Mas aí chega uma pessoa me falando que tem dificuldade, que está precisando de terapia. Ao invés de eu atender, sabe o que eu faço? Eu direciono para uma pessoa.
O que você pediu? Você não pediu para o universo, para Deus, para a energia que te trouxesse mais clientes? Para que você pudesse atender? Mas aí chega uma pessoa na tua frente e você encaminha para outra pessoa? Ou ao invés de você dizer, olha, eu sou terapeuta, eu sou psicóloga, eu sou psicanalista, eu consigo te ajudar. Vamos marcar uma sessão? Fica fazendo atendimento de graça. Por quê? Qual que é a raiz mais profunda que leva você a cometer esses 5 erros? Não tratar as suas raízes emocionais, sentir vergonha de falar do teu trabalho e de colocar a tua verdade no mundo, de ficar em dúvida da tua própria capacidade e de ter essa falta de conexão com essa inteligência suprema. Qual é a raiz desses 5 erros, desses 4 erros, perdão? É você não se sentir merecedora. Merecedora do quê? Merecedora de ajudar pessoas, merecedoras de viver de terapia, merecedora de colocar a tua voz e a tua luz no mundo. Esse é o grande problema e a grande raiz que muitas e muitas terapeutas nutrem no seu dia a dia e que oficialmente não deixa você atender, cobrar, lotar a agenda e ter sucesso. O não merecimento. Hoje de manhã ainda estava com a Cláudia e com a Márcia, que falou ali o não merecimento, falando sobre o processo de ajudar as pessoas, né, na mentoria delas florescer, de ajudar as pessoas a fazerem esse processo. O grande problema acaba sendo essa sensação de não merecimento. E aí tem crenças de dinheiro, tem crenças de trabalho, tem crenças de que tem que atender gratuitamente, tem inúmeras crenças limitantes. E no evento ao vivo a gente trabalha o não merecimento de uma maneira muito profunda. Porque aqui no não merecimento a gente percebe o quê? Repetição de padrão familiar, hipercorreção de padrão familiar, lealdade, todos esses processos que às vezes vêm do pai e da mãe, às vezes vêm dos avós, dos bisavós, dos tataravós. Trabalhamos a linhagem. Porque sim, muitas vezes os pais, os avós não ganharam dinheiro, precisaram trabalhar duro, tiveram vários desafios, mas a vida chegou para você de maneira diferente. A vida chegou para você para que você brilhe, para que você coloque tua voz, para que você coloque tua luz no mundo e para que você coloque a tua medicina no mundo. Porque, gente, vocês acham que terapeuta teve vida fácil? Vocês acham que profissional da saúde, profissional do autoconhecimento teve vida fácil? Não. Viveu situações muito desafiantes na infância, vem com uma bagagem bem grandinha, uma mochilinha bem grandinha que os familiares trouxeram sobre trabalho, sobre dinheiro, sobre ajudar pessoas, sobre curar pessoas. E o que acontece? Enquanto a gente não olha para essas raízes, não ressignifica essas raízes e não reprograma essas raízes inconscientes continuam dizendo o que você é como terapeuta, como profissional e o que você é qual é o tipo de cliente, qual é o tipo de cliente que você está trazendo para o teu dia a dia e para a tua vida. Então, o Abra Suas Asas, ele tem esse objetivo. Esse objetivo de ajudar o quê? A você olhar para todos esses não merecimentos teus
E a ideia é que a gente esteja em grupo, num ambiente onde são profissionais da saúde, são terapeutas, são psicanalistas, são coaches que têm o objetivo único de se liberar das raízes emocionais, de colocar a sua voz e sua luz no mundo e de transformar muitas vidas. Esse é o convite do Abra Suas Asas. Quem quer saber mais informações sobre o Abra Suas Asas, digita asas nos comentários. A gente tá com uma promoção muito legal para o segundo lote. O valor de investimento são 12 vezes de R$ 82,43 e você comprando um ingresso, você recebe 2 cadeiras. Por quê? 2 cadeiras, porque a gente sabe que sozinho a gente vai mais longe, a gente vai mais rápido, mas junto com alguém a gente vai muito mais longe. E eu quero convidar agora a Suelen, que colocou agora, sou merecedora, para ela entrar ao vivo conosco e compartilhar conosco a experiência que foi para ela. Porque sim, gente, o Abra Suas Asas, ele é um segundo evento. A gente teve o evento, opa, Su, só Opa, virar a câmera. Oi, Su, só, apareceu. Tava falando, o evento ao vivo, o Abra Suas Asas, a gente fez ano passado. Deixa eu só erguer um pouco aqui meu pedestalzinho aqui, porque senão fica a cabeça cortada aqui. A gente fez ano passado, em dezembro, né? Nos 45 minutos do segundo tempo do ano de 2024. E esse ano a gente decidiu fazer em agosto, porque agosto é um mês de muita cura, de muita liberação e de muita transformação. Então, desde já agradeço a Suelen por estar aqui colocando a sua medicina a favor do mundo, né? Porque oficialmente a nossa história ela apoia e é medicina para muitas pessoas. Então, Su, vou pedir para que você se apresente, para que você fale como que você me conheceu e que a gente vá começando essa conversa aí sobre o Abra Suas Asas e sobre a tua história, acima de tudo, colocada a serviço do mundo. obrigada, Manu. Obrigada por essa oportunidade. Tá me ouvindo direitinho aí, todo mundo? Super, Tá? super. Uhum. Que bom. Que eu não estou te vendo, tá? Mas estou te ouvindo. Então, isso Ah, tá meu ótimo. Deus! Eu ando difícil para vocês. Todo mundo que me assiste não me vê. Sei lá o que é isso. Mas Não, olha, o importante é que eu estou te ouvindo, que é o que eu precisava ouvir. perfeito, perfeito, Su. Então, compartilha com a gente seu nome, o que você faz e também como é que você me conheceu e chegou até o abençoado do Abra Suas Asas no ano passado, né? Verdade, muito bem. Meu nome é Suelen Aragão e eu conheci a Manu através de uma cliente, porque eu também sou cabeleireira. E na época eu atuava apenas como cabeleireira. Essa cliente, ela assim, ela tem um valor, assim, eu confio muito nela. Ela é uma pastora, ela é neurocientista, ela é psicóloga também. E quando eu comentei o meu desejo de transição, né, de carreira, enfim, mas de ir para esse lado da terapia também, ela me apresentou você, Manu. Eita! Sou muito grata a ela e porque graças assim, né, a essa confiança nessa pessoa também, eu conheci o seu trabalho. E aí, assim, tão interessante que me fez realmente. Hoje eu atuo ainda nas duas áreas, né? Atuo como cabeleireira e como terapeuta. No início era
pouquinho de terapia e mais cabelo, agora tá meio a meio, sabe? Que Então é algo legal. gostoso. Que legal, que legal. E Su, conta pra gente como é que você tava, como é que você se sentia enquanto pessoa e talvez até mesmo enquanto terapeuta, né? Antes do evento ao vivo Abra Suas Asas do ano passado, né? Que foi dia 12, 13, não, 13 e 14 de dezembro do ano passado, na verdade, né? Sim, sim. Manu, até você mencionou aí, e eu me vi nessa, assim, né, fazendo o curso, eu falava para as pessoas, para as minhas clientes, que no caso, assim, eu convivo com muitas pessoas, né? Então eu Uhum. falava, mas eu nunca trazia para mim, para eu atender. Então eu indicava, né, a princípio, até daqui de Maringá eu conhecia a Renata, então eu indicava muito a Renata, mas incrível que era para mim mesmo, sabe? As pessoas não iam. Eu falava para ela, Uhum. não, alguém falou com você, tal. Ela, não, Su. Então, assim, era para mim, mas realmente, daí isso que você mencionou, essa falta de confiança, né? Essa falta de realmente a gente não estava talvez tratada o suficiente para sentir esse merecimento e principalmente o poder, a força, né, desse trabalho que a gente faz. Então, porque eu acredito que quando eu tenho essa consciência de como esse trabalho é grandioso, do quanto eu posso ajudar, quanto eu posso agregar na vida do outro e assim na minha e na minha e na do outro, eu realmente não tem como virar as costas, não tem como dizer não, né? O negócio é me curar e ir embora, né? E dar continuidade. Então, É. assim, você me perguntou como estava, né, de repente, essa Suelen antes, e aí eu tinha um pouco de medo, sim, de atender. Eu tinha, a gente fala, né, o famoso receio de atender, eu tinha um pouco de insegurança. Mas assim, depois, graças ao apoio, né, até assim, para quem não sabe, quem faz o método Ressignifique, existe um apoio gigantesco, é algo grandioso mesmo. Então, qualquer dúvida, então eu cheguei e falei, gente, eu tô travada, eu não tô bem. E aí vieram me atender, a Cris, linda, veio me atender e falou, Sueli, o que você precisa? O que você precisa? Atender. Porque eu falei para ela que tanto eu não estava bem, né? Então ela veio me atender, só que eu também não estava conseguindo atender, estava me sentindo insegura. Ela falou: sabe o que você precisa? Atender. Atenda para você ver. E aí, quando foi meu primeiro atendimento, ainda antes do Abra Suas Asas, que a cliente trouxe para mim, né, essa frase, Suelen, em 4 anos de psicanálise, eu nunca senti, eu nunca vivi, eu nunca aconteceu comigo o que aconteceu hoje. Então, isso já foi algo grandioso, isso já me tirou do Primeira sessão, primeira sessão. causa Primeira raiz. causa raiz. Aham. Foi assim, Uhum. grandioso, sabe? Então, isso assim, meu Deus, eu não conseguia nem dormir. Não conseguia nem dormir. Assim, eu fiquei muito emocionada, muito feliz, enfim. E comecei aí a entender o que é esse trabalho, né? O que é possível, tudo isso. Então, então, assim, esse foi antes ainda do Abra Suas Asas, Uhum. mas já foi o que o método ressignifica, o que eu falo assim, que existe algo grandioso que a gente recebe, todas as ferramentas, toda a cura que é trabalhado, né, na nossa vida, né, Manu, para que a gente consiga ser essa medicina para o mundo, né? Então, primeiramente trazido a mim, e aí conseguir ali trabalhar um bocadinho aqui na minha pessoa para poder estar aberta para esse, sabe assim, para entregar para o mundo a minha medicina, né? Uhum, uhum. E no evento, Su, o que que você sente assim que foi, qual foi o conteúdo, qual foi a técnica, qual foi a frase, sei lá, que você sente que fez muito sentido e que virou chaves dentro de você, ou que te ajudou a sair desses medos, dessas inseguranças, assim, o que que você sente que no evento ao vivo foi um divisor de águas, foi algo que te ajudou a virar essa chavinha interna aí?
Uhum. Eu até anotei aqui, né, que daí eu peguei todo o meu conteúdo, tal, inclusive aqui, ai, o meu crachá, o meu cara crachá, Que legal! enfim, peguei meu conteúdo e dei uma olhadinha. E essa frase realmente, que foi a que até estava grifada e eu já escrevi ela muitas vezes. A minha humanidade, a minha limitação é pequena diante da grandeza da minha missão. Então, Uau! assim, aquilo que você mencionou aí sobre a gente se diminui, né? A gente, devido às nossas histórias, devido a tudo o que nós trazemos, a gente acaba não se sentindo capaz, merecedor, enfim, né? Para poder levar essa medicina para o mundo, levar isso, porque assim, e o que é mais lindo é isso, é que primeiro eu curo em mim, e aí eu curo aquela dor, aquele problema, aquela falta, aquele, enfim, aquele trauma em mim. E eu transbordo na vida do outro, né? Isso todas as pessoas podem fazer. O terapeuta, ele, de uma certa forma, está preparado para fazer isso de uma forma melhor, para ajudar o seu cliente, o paciente, né? Mas acredito que se a pessoa que recebe essa missão, né, que sente como chamado, enfim, mas essa frase, assim, ela mexeu muito comigo, porque eu já tinha um pouco assim dentro de mim, que eu tinha uma missão, que tinha que ser cumprida, só que muitas vezes aquilo, sabe, me sentindo pequena, não capaz, ou essa frase que você falou, muito, 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 quem é você? Quem é você? E assim, até as minhas primeiras clientes, o meu maior quadro de cliente de terapia são minhas clientes de cabelo. E eu acho isso de uma grandeza, eu sou tão grata porque mostra também que essas pessoas já confiavam em mim, né? Tipo, de uma certa forma sentiram essa abertura e sentiram que eu era capaz de atendê-las. Mas o abra suas asas que me deu essa força, sabe? Eu até assim sinto muito a palavra segurança. O que abra suas asas me deu segurança e poder, poder na minha missão de vida, sabe? Poder naquilo que eu posso entregar, que eu posso ajudar pessoas a sair daquela dor, daquela crise, daquela, sabe, até assim, já falei algumas vezes, um dia, por exemplo, uma cliente comentou, né, que, ai, Su, eu quase te liguei, mas eu tava numa crise tão forte. Eu falei, mas aí que era bom você vir para mim? Era em crise mesmo, né? Porque daí, enfim, então assim, o medo, ele realmente ficou lá atrás, ele não existe. Através do Abra Suas Asas, eu senti isso, Manu. Essa coisa também da egrégora, também da gente estar junto também. Eu até anotei uma frase, ah, eu vou tentar anotar. Alguém consegue anotar essa frase, gente? Eu escrevo a frase. Pode falar isso. Tá bom, meu amor. Eu até anotei uma frase aqui, enquanto eu me colocava aqui para esse nosso momento. A lagarta disse que voaria, e todos riram, menos a borboleta. E eu senti isso, sabe? Que estar no Abra Suas Asas foi isso. Foi estar junto com outras borboletas. Outras mulheres que, diante das, venceram suas dores também, ressignificaram os seus passados, né? O seu passado, seus traumas, e decidiram, né? Ir lá, se abriram, foram e receberam, sabe, mais um pouco disso. Então, assim, o Abra Suas Asas, além de todo o conteúdo, Manu, que você traz pra gente, da gente se conectar com a nossa essência, que eu quero, né, comentar disso, mas esse de voar junto com as borboletas, sabe? De voar junto, de não se sentir sozinha, de falar, puxa, eu não sou a única doida nesse mundo. Mas enfim, eu tenho outras pessoas que pensam, que sentem como eu sinto, e isso é valioso. Isso é muito Que tem o grandioso. mesmo propósito, né, Su? Que é ajudar pessoas, que é transformar vidas, porque
A nossa vida, às vezes, enquanto profissional, enquanto terapeuta, é um pouco solitária, porque a gente acaba tendo contato com o cliente, mas às vezes com o paciente, enfim, mas às vezes não tem contato com outras pessoas que passam pelas mesmas dores, que passam pelos mesmos desconfortos, né? E o ambiente ele faz muita diferença, né? Eu sempre, essa semana ainda estava falando com uma cliente que vai vir para a mentoria com a gente. E ela me disse assim, Manu, eu tô num ambiente em que a minha família, meu marido me critica, minha família me critica, eles não entendem o que, que eu tenho que fazer aqui nesse planeta. Quando eu falo que eu vou atender, que eu vou ficar sentada, que eu vou ficar escutando as pessoas, eles me olham e dizem assim, mas você não tem nada melhor para fazer, né? E é isso. Não é por falta de sensibilidade, mas é às vezes por falta de conhecimento dessas pessoas. E aí foi esse o chamado que eu fiz para ela. Eu falei, mas você precisa estar com pessoas que pensam e sentem o mesmo que você, que estão ali com o mesmo objetivo, de se curarem para poder curar outras pessoas, de se ajudarem para poder ajudar outras pessoas, de olharem para suas raízes emocionais para fazer o que a Su trouxe para nós. Em uma sessão, em um atendimento, ela identificou a raiz que o, o cliente já tinha passado por outro processo terapêutico e mesmo no todo o tempo do processo terapêutico, não tinha recebido o que recebeu em uma sessão do método Ressignifique, né? E como é que a gente consegue entregar isso? A gente precisa acreditar primeiro na gente. O método é validado, tem mais de 17 mil horas de atendimento, mas para cada pessoa que vai fazer é o primeiro cliente, é a primeira sessão, é a primeira ressignificação, a primeira reprogramação oficialmente falando. Então, isso me inspira muito e me motiva muito, assim, né? Você falou a frase, eu tinha esquecido dela. Eu falei ela no domingo de manhã, né? Você falou a frase e agora eu retomei a sensação que eu tive quando eu falei essa frase. Eu me arrepiei inteirinha, porque foi um momento muito profundo de emoção, porque sim, eu estava a serviço e estou sempre a serviço dessa inteligência suprema e a serviço dessa ajuda para ajudar a humanidade. Su, repete a frase que eu vou escrever nos comentários e depois eu quero escrever na nossa legenda. Tá bom. A minha humanidade e a minha Uhum. limitação é Minha pequena. humanidade e a minha, Limitação ótimo. é pequena diante, Uhum. diante da grandeza da minha missão. Uau. Uhum. Da grandeza da minha missão. Com certeza, essa frase eu vou colocar depois na legenda, né? Né? Que, gente, quando a gente entende que a gente está aqui a serviço de algo muito maior, a gente sai da nossa pequenez, da humanidade, para se colocar a serviço do mundo, Sim, né? Eu lembro que a Su compartilhou comigo que depois do evento do Abra Suas Asas, ela começou a falar sobre terapia, sobre atendimento, sem ficar usando protocolos ou ficar se encolhendo para caber ou se espichando para dar conta, né? é, Porque justamente é esse o processo, é esse o caminho que o Abra Suas Asas ele traz. É essa liberação da própria essência. Não é é, para ficar copiando, repetindo, porque a nossa história, ela é medicina para quem chega para nós, né? Então, Su, se você pudesse fazer uma foto aí do antes e do depois da pessoa e da terapeuta, antes e depois do Abra Suas Asas, como que você se sentia antes e como que você se sente depois do Abra Suas Asas?
Eu me sentia ainda insegura para atender. Eu me sentia ainda insegura. E depois do Abra Suas Asas, eu tanto me senti assim segura, como eu mencionei aqui, tá, pode vir do jeito que tiver, tal, porque é realmente assim, o que eu mais trabalhou em mim nesse evento, Abra Suas Asas, foi me conectar comigo mesmo, com a minha essência e com o divino, né? Com esse divino que existe em mim, então com essa grandeza. E isso se tornou algo tão valioso que lá mesmo em Curitiba eu passei por algumas experiências. E dentre elas, eu peguei bastante Uber, né? E ali, nesses Uber mesmo, nessas viagens para lá e para cá, eu passei por algumas experiências mesmo de ajudar a pessoa apenas nessa conversa, né? A tentar ter um outro olhar, tentar ressignificar ali aquela dor, aquele problema. E eu tava assim, eu me sentia, eu entrava dentro dos carros e saía me sentindo assim, parecia que eu tinha, tava até brilhosa, sabe? Assim, então, após o evento, eu realmente consegui deixar a minha essência sair. Eu entendi aquela frase que você traz pra gente, Manu, que a gente veio para entregar a nossa essência para o mundo. E aí, aquele monte de outras coisas. Quem é você? Quem você pensa que é? Uai, filha, até ontem era cabeleireira, agora tá querendo dizer que é terapeuta. Enfim, né? Quantas frases, né, existem, mas eu simplesmente isso não fazia sentido nenhum. Simplesmente era a minha essência, era e é, né? Até hoje é e vai ser cada vez mais a minha essência para o mundo. E assim, no intuito de ajudar as pessoas a se curarem, a se elevarem, a sair da miséria, da mediocridade, do vitimismo, que isso é algo que atrapalha muito, né? Então, eu acredito que com o evento eu consegui realmente, até lá no dia eu falei essa palavra, eu me sinto poderosa. E acho que esse foi o meu, eu me senti com o poder das ferramentas, de todas as coisas que a gente pega, que a gente tem com o método, e a gente pode entregar e tirar o nosso cliente, caso ele queira e permita, né, sair do lugar que ele estiver para ir para o lugar Uhum. que ele quiser. É isso. E aí foi possível pensar em transição de carreira, foi possível equilibrar a balança ainda entre ser cabeleireira e ser terapeuta? Nossa, menina, é que assim, é muito lindo hoje em dia, vem para mim. Hoje em dia eu me vejo muito como terapeuta, muito. Até no início, quando era para preencher alguma coisa, minha profissão, no início eu colocava cabeleireira e depois terapeuta. Agora não. Agora muitas vezes assim, eu coloco até primeiro terapeuta, né? Uhum. Ou só coloco terapeuta, na verdade. Mas é Uau. muito interessante que as pessoas, até cliente de cabelo, esses dias, até você tem um fato assim, uma cliente antiga e ela é uma pessoa bem firme, sabe? Aquela pessoa, ela é ex-sargento e tal. Na primeira vez que ela veio, depois de que eu estou atendendo e a gente conversando, ela comentou assim, ah, Suelen, você não acha que tem que deixar isso para psicólogos, para pessoas que estão especialistas nisso, né? E eu não me ofendi, graças a toda essa cura, tudo isso trabalhado em mim. Eu não me ofendi, eu apenas falei para ela assim: eu acredito que existe tanta dor no mundo que quanto mais pessoas para ajudar a curar, mais pessoas para levar o bem, é melhor. Então, é essa a minha ideia. Nem me estendi muito e tal. Na segunda vez que ela veio, isso de cliente de cabelo, tá? Na segunda vez que Uhum. ela falou assim, Suelen, você nasceu para isso. Menina do céu, eu não tinha visto, você nasceu para isso. Na terceira vez que ela veio, ela vem semanal para lavar o cabelo, porque porque daí na última vez que ela veio, ela falou o que ela tinha que fazer no cabelo e ela falou e conversar. Então, assim, de uma certa forma, a minha medicina tá vindo mesmo de uma forma disfarçada. Eu até comentei assim que algumas vezes eu trabalho disfarçado.
Então, assim, às vezes, como cabeleireira, eu consigo também ajudar a pessoa a se olhar, a se ver e a entender. Eu tenho, na verdade, 3 pessoas que odiavam psicóloga, que pegou birra de psicólogo, de terapeuta e que já voltaram, sabe? Uma nem é comigo que voltou, voltou para outra pessoa. Mas então isso é valioso, né? De eu conseguir fazer a pessoa sair daquele quadro de dor, mesmo aqui diante. Então, assim, a gente até brinca, né, que o terapeuta tá o tempo todo trabalhando, né? Por quê? Porque a nossa Uhum, essência, não é verdade? uhum. Exatamente. E quando a gente entende o propósito, a gente vai fazendo esse caminho, né? E isso é muito legal que a Su está trazendo, por quê? Porque a dor do mundo é grande, né? E a gente precisa de muitos curadores disponíveis, né? Então, vai ter a pessoa que vai se conectar mais com o psicanalista, vai ter a pessoa que vai se conectar mais com o psicólogo, vai ter a pessoa que vai se conectar mais com o terapeuta, vai ter a pessoa que vai estar mais com o coach. Não tem certo, não tem errado. Tem aquilo que a pessoa precisa naquele momento, né? E aquilo que ela também está disponível para liberar naquele momento, né? Porque dentro do método Ressignifique a gente sempre fala, o método Ressignifique é para a pessoa que está pronta para olhar para a sua raiz emocional, ressignificar e reprogramar. Então, o Ressignifique é para todo mundo? Sim, mas nem todo mundo é para o método Ressignifique, né? Por quê? Porque o Ressignifique ele vai profundo, né? E é isso, às vezes as terapeutas, e a Su mesmo, né, trouxe desse lugar de vulnerabilidade, que ela ainda tinha feito a formação, se sentia insegura, por quê? Porque existiam raízes emocionais mais profundas que ela ainda não tinha conseguido acessar, e no evento ao vivo acesse essas raízes com leveza, porque está todo mundo com o mesmo objetivo, né? O grupo ele tem um poder curador muito mais rápido e muito mais profundo, né? Justamente por quê? Porque a gente está em 14 pessoas, 15 no Sul, mas agora em Chapecó a gente vai estar em muito mais pessoas para trabalhar exatamente esse objetivo de se curar, de se liberar. E a gente vai ativar no evento aqui de Chapecó o DNA divino de todos os que estiverem aqui. DNA divino sem nenhum tipo de religião, mas essa conexão mais profunda e mais sagrada que existe dentro de nós. Então, eu sinto realmente que a Su vai estar com a Su vai estar conosco novamente, né, Su? Por quê? Porque cada evento é totalmente diferente. O tema pode ser o mesmo, né? O nome pode ser o mesmo, o tema pode ser o mesmo, mas a entrega ela depende do grupo que está ali, né? Porque eu sempre estou a serviço desse campo energético, desse campo informacional para ajudar a liberar todas essas raízes que impedem, né? Então, primeiro dia a gente trabalha a pessoa e o segundo dia a gente trabalha profissional, a partir desse entendimento da sua própria essência. Su, para quem que você recomendaria o evento ao vivo? Assim, você que já passou por essa experiência, para quem você recomendaria o evento ao vivo? Bom, eu recomendaria para, na verdade, qualquer pessoa que esteja aberta a se conectar consigo e com o divino. Até ressalto que antes do evento Abra Suas Asas eu tinha feito outros 2 eventos grandes, outros eventos muito bons também, mas Ah, é verdade. né, lembra que eu falei para Manu isso? Eu falei, Manu, nada foi tão profundo quanto esse evento, quanto esses momentos que nós tivemos. Então, assim, eu indico para, né, todas as pessoas, mas assim, como a Manu falou, mas as pessoas que estejam abertas, que sintam
esse chamado, porque eu acredito que existem muitas pessoas assim como eu, que sentem o desejo de ajudar, de uma certa forma levar uma boa palavra, levar algo. Então, assim, psicólogas, terapeutas, enfim, todas as pessoas que estejam abertas a essa conexão consigo, com você mesma e com o divino, porque isso com certeza é o que não vai faltar lá, é o que vai ter muito disso. A gente, até eu comentei isso com a Manu, que eu senti grandemente depois que eu saí do evento, essa conexão, essa vergonha zero, medo zero, assim, no sentido de falar. Até uma amiga ali no início da live comentava, né, de que ela não faz bastante tempo e aí ela não atende ainda, tudo, né? E quando a gente vai se curando, a gente vai encontrando mais ainda com a essência que temos aqui dentro, a gente entende essa, né, essa missão, esse chamado, esse propósito, seja lá, ou esse trabalho, como você queira chamar, mas você simplesmente se lança, você simplesmente fala. E aí nisso acontece. Nisso acaba acontecendo. Você acaba trazendo clientes para você de uma viagem de Uber. Até, Manu, tem minutinhos ainda? Não. Claro, claro, claro. Não, Uhum. eu vou compartilhar isso, que daí, logo voltando do Abra Suas Asas, eu peguei um Uber e eu trouxe, né, eu comentei, na verdade, assim, eu entrei e fiquei no celular. Eu reparei que tava olhando assim, eu falei, bom, deixa eu, né, falar que eu não gosto de só ficar no celular. Aí foi tudo bom, tal. Aí eu falei, logo nas 3, 4 primeiras palavras, eu falei que eu era terapeuta. Ele, nossa, menina, minha filha disse que eu tô precisando fazer isso, enfim. Esse rapaz veio no outro dia para eu atendê-lo, eu atendo presencialmente e online. Ele veio no outro dia para atender. E assim que ele chegou, vi um vermelho em seus olhos, tal. Enfim, ressignificamos. E aí, nessa ressignificação, entendi da questão dos olhos, da forma que ele se via, na forma que ele via que a família, que os irmãos e que todo mundo ouvia, e que ele se via também. E através dessa ressignificação, 3 dias depois, ele falou: Menina do céu, meu olho não tá mais vermelho. Mas nunca, ele falou, desde os 14 anos, meus 2 olhos são vermelhos. Ele já tinha ido para assim, outros estados fazer tratamento nos olhos, porque era constrangedor, as pessoas pensavam que ele tinha alguma coisa, enfim. Colírio já era alérgico a colírio, né? Então já não podia usar mais. E aí, depois de 1 mês, depois de 2 meses, 3 meses, ele foi me dando esse retorno. Ó, ele ainda mandava, o zóio tá bom, hein? Eu falava, e o resto? E o restante? Certo? E foi em uma sessão. Sim. Ele só veio uma vez. Então, assim, Uau, não tenho palavras, não tenho uau. palavras. Eu falo pra todo mundo que aí vai. Não pode ir a um jeito e vai. Só não dá desculpa, né? Só não dá desculpa de colocar sua voz e sua luz no mundo. É isso, porque a gente sempre fala dentro do método, né? A gente leva a pessoa aonde ela quer ir, mas acima de tudo, aonde a gente acredita que consegue levar. Porque se o terapeuta acredita que em uma sessão ele consegue resolver, uma sessão ele vai resolver. Se ele acha que ele precisa de 10, de 20, de 30, é a crença do profissional que vai estar orquestrando o resultado do cliente. Por quê? Porque a gente vai atrair clientes que pensam e sentem da mesma maneira que a gente, né? Então, se você quer mudar vidas, você vai trazer para você pessoas que querem só mudar. Se você quer transformar, se você quer curar, oficialmente você vai fazendo esse movimento de cura. E saiu do evento, pegou o Uber e dia já fez um movimento gigante, uma cura gigante com uma pessoa dentro desse posicionamento de que sim, a missão dela é muito maior do que a humanidade e do que a limitação. Essa frase vai ficar registrada, Su, porque ela é muito profunda. Eu reacessei o momento que a gente falou sobre isso
E é isso, gente. O Abra Suas Asas, ele tem esse poder transformador e libertador dessas raízes emocionais mais profundas, e a gente tá ali, todo mundo vai estar em Chapecó dia 23 e 24, todo mundo nesse pulsar, né, de liberar as raízes, de colocar a voz e a luz no mundo, mas acima de tudo, de se tornar profissionais que transformam muitas e muitas vidas. Su, te agradeço de coração por, Obrigada. pelo teu transbordar, pela tua verdade. E eu gostaria que você deixasse o teu contato, né? Se alguém que está assistindo a live, se alguém que vai indicar essa live para alguém, né? Se alguém quiser entrar em contato com você, como é que as pessoas fazem para ser atendidos por você? Seja online, seja presencial, enfim. Coloca aí a tua medicina no mundo, porque é também zero vergonha, é colocar realmente esse lugar do servir para o mundo, que a gente está aqui também disponível. É verdade, Manu. É isso, eu sou muito grata, Manu, muito grata. Minha vida, assim, já era maravilhosa, né? Quantas coisas a gente já viveu no decorrer da nossa vida, mas realmente foi um virar de chaves, conhecer você, entrar no método. E eu entrei através, principalmente porque eu tinha dor, muita dor, né? Eu tinha fibromialgia, estou a cada dia vencendo, mas para mim, eu não tenho, né? Eu ressignifiquei a fibromialgia, que nem se compara a quantas noites eu dormia e acordava com dor. Então, foi o Uhum. que mais me levou foi isso, saber que através de ressignificação, de resolver dores e problemas lá atrás, que eu iria que eu iria viver sem dor e que eu iria conseguir trazer isso para outras pessoas. Meu Deus, aí eu falei, é isso que eu quero para mim. Então, eu sou infinitamente grata, Manu, a você por você dar isso pra gente, sabe? Pela sua história de vida ter sido medicina para minha vida e para a vida de todas nós. Obrigada. Gratidão a ti, minha linda. Gratidão a ti. Eu sempre falo que eu encontrei o sentido da minha vida ajudando pessoas a encontrarem o sentido da vida delas. E ser terapeuta é ajudar as pessoas a encontrarem um sentido muito maior. Por isso que, oficialmente, não é sobre a nossa humanidade nem sobre a nossa limitação, é sobre a nossa missão e o nosso propósito de vida, né? E Su, como que as pessoas conseguem ser atendidas por você? Tá, acredito que depois eu coloquei ali meu WhatsApp, Tá? mas depois acho que a live vai ficar salva, né? Daí Vai. dá para eu deixar meu telefone ali também, mas meu Instagram é esse, Suelen Aragão, e aí mandando uma mensagem aqui eu já respondo e terei o prazer de alegria, né? Também de contribuir com a evolução de qualquer ser humano, porque a evolução do outro é a minha, né? A cura do outro é a minha e vice-versa, na verdade, né? A minha cura é a cura do outro, então estou disponível sim, atendimento online quanto presencial também. Presencial é em que cidade? Eu moro em Maringá, Maringá, no Paraná. Quem Então, tem alguém de Maringá, no Paraná, por aqui, para nós sabermos? Porque a sua atende presencial também e online, né? Então, se sentiram essa conexão com a Su, fiquem à vontade. Eu vou deixar salva essa live, vou marcar a Su também como colaboradora. Então, vocês vão poder acessar ali pelo meu Instagram também. E se você se sentiu tocado, chamado ou chamada para estar com a gente em Chapecó 23 e 24, não dê desculpa. Não dê desculpa, não deixe a tua mente te sabotar, porque eu tenho certeza que vai ser uma foto de antes e uma foto de você enquanto pessoa e enquanto profissional, porque é realmente transformador.
E é de dentro para fora, não é de fora para dentro, né? A Su só ofereceu o serviço dela lá para o Uber porque ela já estava totalmente empoderada internamente, com todas aquelas crenças e todos aqueles padrões emocionais literalmente ressignificados e reprogramados. Su, te encontro 23 e 24 de agosto. Gratidão mais uma vez pelo teu servir, pela tua medicina, pela tua verdade colocada aqui e transforme muitas vidas. Eu sempre falo, se vocês querem me agradecer, continuem transformando muitas vidas, porque esse é o meu maior propósito e a maior missão que a gente tem aqui nesse planetinho. Se quiser deixar uma frase de encerramento, fique à vontade. Ah, eu acredito que isso. Eu quero convidar você que está sentindo lagarta, vai voar com a gente, vem voar com a gente, não abra suas asas. É, às vezes é só isso que falta, sabe? Assim, aquela velha frase, né? Eu coloco o pé, Deus coloca o chão. É, várias frases como essa que quer dizer isso, que tudo vai do meu querer, do meu me lançar. Então, vem, vai sim pro Abra Suas Asas, porque a conexão que se ganha, né? O que a gente ganha com isso, não, nada tira da gente depois, nada tira. Tudo isso que foi agregado dentro de mim, que eu entendi, que eu consigo hoje lidar com essa essência e entender que isso fala sobre mim, essa sou eu, e isso eu ganhei lá no Abra Suas Asas, e você pode também se conectar com você. E então, não diga não, não demora, vai porque vale a pena. Vem voar junto com a gente. Isso. E se tiver alguma dúvida, só escrever asas aqui nos comentários, aqui nos comentários que a gente envia o link para você. Su, beijo grande, até o evento. E, gente, semana que vem a gente está aqui de novo, 18h08, falando sobre ter resultados, mas ainda não conseguir viver de terapia. A gente vai estar compartilhando aí com vocês quais são os problemas, quais são as raízes e que a gente possa também, o evento possa ajudar você a transformar tudo isso. Beijo, beijo, galera. Até semana que vem. Beijo, Su. Brigadão. Até mais. Obrigada.